uma boa, né, Rabino? Deixar guardado, gravar. É. Bom, então coloquei para gravar, se vocês não se importam. Então vamos lá. Eloheinu velohei avoteinu veimoteinu, atah chonen ledam da'at, melamed lenosh binah, choneinu beyeda, velamdeinu leitbonen. Nosso Deus e Deus dos nossos patriarcas e das nossas matriarcas, você que concede conhecimento ao indivíduo, ensina sabedoria ao ser humano, conceda-nos conhecimento e nos ensine a refletir. פתח ליבנו לתורתך הנשמעת בכל קול, והאר עינינו לראות צלמך הנגלה בכל אדם. Abra os nossos corações para a sua Torá, escutada de todas as vozes, e eleve os nossos olhos para que enxerguem a tua imagem revelada em cada pessoa. Samcheinu belimud, begilui vechidush, ve'ashrei aleinu ruach tová leavinu leaskil, lishmo lilmod lamed. Faça com que nos alegremos com os estudos, com as revelações e com as inovações, e nos inspire com bom alento, para compreender e esclarecer, escutar, aprender e ensinar. Ten belibenu ahava veshalom, leman nilmad ze mizo, nelamed ze etzo, venarbe shalom baolam. Deus, nossos corações, amor e paz, de modo que possamos aprender uns dos outros e umas das outras, ensinar umas às outras, uns aos outros, e multiplicarmos a paz no mundo. Baruch atah Adonai chonen adat, bendito seja o Eterno por conceder o conhecimento. Boa noite, Gil e Pá. Eu agora, além de ter que descobrir quem é uma, quem é outra, não, estou quase descobrindo, agora eu preciso aprender os apelidos, né? O Gil e a Pá. Pronto. Bom, a minha esposa disse que isso é coisa de paulistano, ou de paulista, de ficar reduzindo os nomes à primeira sílaba. Mas, enfim. Então, brincadeiras à parte, então, assim, só para colocar... Bom, vamos... Só um minutinho. Então, assim, por um lado, gostaria de ver com vocês, se vocês acham que faltou alguma coisa da aula passada da gente ver. A gente falou sobre as parashot, falamos, né, sobre as porções da semana. Eu tenho a impressão de que a gente falou também do ciclo trienal, não me recordo agora. Fala, João. Não, o ciclo trienal a gente falou, o que ficou faltando era a parte do ciclo da Haftarah. Ah, da Haftarah. Tá, eu vou explicar, obrigado. E a gente falou também que as segundas e quintas-feiras e sábados à tarde temos 3 aliot, não é isso? Eu agora, às vezes eu estou um pouco... Às vezes eu faço alguma confusão, porque eu estou dando aula também para o Rafael e para o João Torquato às segundas-feiras, ou às terças-feiras, e eu estou trabalhando um tema parecido, e aí eu fico, às vezes, sem saber o que eu já falei para um ou para outro. Mas, se não me engano, é isso. Segundas, quintas e sábados à tarde, a gente tem 3 leituras da Torá, quando tem o serviço religioso, isso tradicionalmente, né? Depois temos 4 com Rosh Chodesh e Hagim, 5 quando é Rosh Hashanah, 6 com Yom Kippur, 7 Shabbat, e quando Rosh Hashanah ou Yom Kippur, ou um dia das festas, um dia de Rosh Chodesh cai no Shabbat, prevalece o ritmo de leitura do Shabbat, ou seja, 7 leituras, mais o Maftir. O Maftir é como se fosse uma oitava aliá na Torá, e a Haftarah, uma leitura do livro dos profetas. Então, deixa eu explicar para vocês um pouco, partindo daí. A palavra Maftir e a palavra Haftarah, elas vêm de uma mesma raiz, de uma mesma palavra que significa conclusão, né? Que é Ptor, em hebraico. Quando a gente fala Ptor, significa algo que cessou, né? Sim. Opa! E agora eu vou ensinar para vocês como é que se fala saúde e como se fala obrigado. Quando uma pessoa espirra, normalmente se fala labriut. Briut quer dizer saúde. Labriut é a saúde. E geralmente as pessoas respondem todá ou todarabá, que é todá é obrigado, obrigada, e todarabá é muito obrigado. Então, mas enfim, seguindo,
ptor, falar alguém que está patur, alguém que está dispensado de alguma coisa porque ele completou um processo e já pode ir adiante, vamos dizer, para uma nova fase. Então, maftir é como se fosse algo que aponta para essa complementação, para esse final de um certo processo. Então, a gente teve a leitura da Torá. Quando é um dia de semana e tudo, vamos dizer, tem 3 aliot plural de aliá, não tem maftir e não tem leitura da Haftará, né? Então, tem algumas situações que pedem essa leitura da Haftará. Quando tem a leitura da Haftará, ou seja, de um trecho do livro dos profetas, a gente tem o acréscimo também de uma leitura a mais da Torá, que a gente chama de maftir. Dá para entender isso, assim falando? Quando a gente vê, fica mais fácil, né? Então, vamos pensar no sábado, que é o dia, vamos dizer, mais completo. Tem 7 leituras da Torá, aí a gente faz 7 leituras, aí se faz uma pequena interrupção, né, um intervalo onde se fazem algumas orações, por exemplo, um Misheberach para os doentes, uma oração pedindo pela recuperação da saúde das pessoas enfermas, outras pequenas orações, e aí a gente vai para o Maftir, que é uma espécie de 8ª leitura da Torá, e depois do Maftir, tradicionalmente, que estou falando do lado tradicional, tradicionalmente quem faz o Maftir lê também a Haftará, ou seja, a passagem do livro dos profetas. Esse Maftir pode ser geralmente é um pedacinho muito curto, é uma leitura de 3, 4 versículos, não é uma leitura longa. Às vezes ela é repetição, inclusive, da 7ª aliá, às vezes ele é um pedaço final da 7ª aliá, que se repete, ou às vezes alguma outra coisa. Aí cada semana vai ter uma situação diferente. Mas a regra é essa. E aí, por que a gente lê depois um trecho da Haftará? Eu não lembro se eu falei isso para vocês. Acho que ainda não, né? Tá. Já que ninguém falou nada, eu presumo que não. Então, assim, existe uma história, como tem muitas coisas na tradição judaica que a gente assume como sendo verdade, mas que a gente não tem ideia realmente como aconteceu e se aconteceu assim. Acho que é importante colocar isso para vocês. Às vezes a gente ouve desde uma fala, um discurso de um rabino ortodoxo, ele vai dizer que foi assim e que não tem discussão. Mas a gente não tem uma prova exatamente de que as coisas foram dessa maneira, mas vamos assumir que sim, tá bom? Então, segundo a tradição, em algum momento da história judaica, e isso realmente aconteceu, momentos de perseguição, os judeus foram proibidos de estudar a Torá. Então, na época talmúdica, por exemplo, estamos falando aí alguma coisa entre, vamos dizer, desde o século II antes da Era Comum, até, sei lá, o século VII, século VIII da Era Comum. Temos a época rabínica mais clássica, e nessa época houve uma série de períodos em que a terra de Israel estava sob, vamos dizer, sob domínio do Império Romano, né? Ou de outras, enfim, de outros impérios ou de outros governos. Mas principalmente sob o Império Romano, teve momentos em que os judeus eram proibidos de estudar a Torá. Então aí nós estamos falando não século VII, século VIII, talvez antes, né, um período mais antigo ainda. E tiveram inclusive rabinos que morreram por insistirem em ensinar a Torá para os seus alunos, para os seus discípulos. Rabi Akiva, um grande rabino do passado, é um deles, que ele usava uma expressão muito parecida com o que a gente usa hoje, né? Ele dizia algo parecido com que o que você eu sei ensinar a Torá? Eu vou ser uma espécie de peixe fora d'água. Eu não sei fazer outra coisa a não ser ensinar a Torá. Então, se eu não ensinar a Torá, é que nem ele fala isso, como se eu fosse um peixe que tivesse saído da água. Eu não consigo viver. E ele acabou sendo pego e acabou sendo torturado e morto. Bom, sem a gente entrar nessas situações do Rabi Akiva e de outros, que dizem que morreram em santificação do nome de Deus, essa é a expressão, né? Al-Kiddush Hashem, a gente diz em hebraico. Eu vou escrever aqui. Enquanto eu escrevo, eu dou as boas-vindas aqui para Lilian, para Adla. Al-Kiddush Hashem.
santificação em nome de Deus. Mas para seguir os mártires, né? Vamos dizer assim. O Rabi Akiva é um exemplo. E aí o que acontece? Vamos ficar sem ensinar a Torá? Não dá para ficar sem ensinar a Torá, né? Eles não faria sentido. Então resolveram criar maneiras de ensinar a Torá que pudessem burlar, vamos dizer assim, o controle do império, né? E aí começaram a pegar... Só um minutinho. Obrigado, Lilian. Começaram a pegar do trecho dos livros dos profetas, alguns desses sábios, alguns desses rabinos começaram a perceber que ou já sabiam que algumas dessas passagens poderiam servir como referência às leituras da Torá que eles estavam proibidos de ensinar. Então, eles passaram a pegar essas leituras e ensinar para as pessoas. Olha, não posso ensinar a Torá, mas eu posso ensinar passagens dos livros dos profetas. Então, o que eles faziam? Eles ensinavam, e para efeito dos romanos, os romanos iam ver o que eles estavam estudando. Estão estudando Torá? Não, não estamos. A gente está lendo outra literatura que não é sagrada. E, enfim, e eles, vamos dizer que os romanos dissessem, tá, então tudo bem, né? Mas para efeito dos alunos judeus, eles falavam, olha, vocês estão vendo esse trecho? Aqui tem uma palavra, tem uma frase, tem uma situação que remete, sabe, aquela coisa que a gente não pode estudar, mas que era isso, que era aquilo, e eles ensinavam indiretamente. Então, essas leituras foram chamadas de Haftarah. É como se fossem leituras complementares às leituras da Torá que eles não podiam fazer. Com o tempo, os judeus tiveram aí uma situação de maior liberdade, ou passaram a viver em lugares onde não tinha mais esse controle, e aí puderam voltar a estudar a Torá. Só que aí a tradição da Haftarah já estava estabelecida. Já provavelmente eram dezenas de anos ou séculos em que essa tradição já existia. E aí ela foi mantida. Então a gente passou a ler, principalmente aos sábados, a Torá e depois a Haftarah. Também a gente lê uma Haftarah especial em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, nos Hagim, nas festas também tem Haftarah. Se não me engano, em Rosh Chodesh não, e certamente durante a semana não tem. Quando a gente for ver isso na prática, é muito mais fácil. E aí, uma pergunta que eu não lembro agora se foi a Letícia que fez, foi a Júlia, se foi a Paola, mas acho que foi uma das três. E no Sidur, onde é que está a leitura da Torá? Né? E aí eu pegava e falava que no Sidur não tem a leitura da Torá. Tem alguns Sidurim, Sidur é o plural de Sidurim, é o plural de Sidur, que tem no final do Sidur vamos dizer, uma parte extra, né, do Sidur com as leituras da Torá da semana, quando tem um Sidur completo. Eu acho que o da Sefer, se não me engano, tem as leituras no final. Mas normalmente não tem. E o que a gente usa um Humash. Humash, de novo, os Humash representa principalmente os 5 livros da Torá. Esse aqui é o... Está dando para vocês verem? Acho que eu preciso tirar aqui o desfocar, né? Então tem esse aqui, por exemplo, que é a União do Judaísmo Reformista, que a gente tem para vender na Betel, né? Para quem quiser, ao preço de custo do que a gente pagou. Então, aqui na aula eu fico mais à vontade de falar. Ou, se não, podem acompanhar na sinagoga sem problema nenhum com os livros que estão lá da sinagoga. Ele custa, não é barato, ele custa R$220. E foi o que a gente pagou também, a gente só repassa, né, para quem quiser comprar. E acho que deve dar para parcelar, enfim, aí conversa com a Evelyn e se dá um jeito, né? Ou se não tiver problema, esse é o preço do livro, ou se não for o caso, dá para consultar na própria sinagoga. Então, mas tem outros também, né? Tem um Humash da editora Sefer, tem outros Humashim que vêm com texto em hebraico e em português, vem as divisões da leitura nas aliot do ciclo anual. Uma pena mesmo que a versão do movimento reformista não veio com a divisão que já vem sendo usada há anos do ciclo trienal, mas isso, para quem quiser, depois é fácil, tem um site, que acho que eu já falei para vocês,
chamado hepcall.com, se não me engano, .org. O Hepcall, vocês busquem Hebrew Calendar, e lá traz o anual, o trienal, e traz leituras da Haftarah tradicionais, e hoje eles trazem até alternativas, quer dizer, é um site espetacular de referência para esse tipo de... para quem quiser acompanhar isso. E aí eu queria pegar um exemplo para vocês. Eu não vou pegar a Parashá dessa semana, pegar, por exemplo, a Parashat Noach. Noach é a segunda leitura do livro de Bereshit, a segunda Parashá, que o tema é fácil, né? Pega da história de Noé. Né? Noé, o dilúvio, e depois tem a história do... Fala de Noé, fala do dilúvio e fala da Torre de Babel. Né? São as histórias principais dessa Parashá. Cada Parashá costuma ter 2, 3, 4 histórias. Então, Haftarah... Deixa eu ver se eu encontro... Onde que estaria a referência? Espera aí. Está aqui, ó. Então vai tendo a Haftarah, é uma passagem do livro de Isaías, que era um profeta, e ela começa falando assim: canta, ó mulher estéril que nunca deu à luz, e rompe em canção, você que nunca esteve em trabalho de parto. A mulher desolada terá mais filhos do que uma mulher que é casada. Isaías não está falando de uma mulher estéril, que não podia dar luz e de repente se torna fértil e consegue dar luz. Ela está falando de forma simbólica, ela está falando de Jerusalém. Né? O profeta Isaías está falando de Jerusalém, que se tornou desolada e como uma mulher estéril, olhando desde um olhar bíblico, uma mulher estéril, ela perdia o que era tido como a principal função dela, que era dar à luz. Então isso era uma grande tristeza, como se a mulher naquela sociedade não tivesse outro papel tão importante como esse. E aí vai dizer, não se preocupa, vai dar tudo certo, amplia o espaço na sua tenda, né? Porque você vai ter muitos filhos, quer dizer, você vai crescer. Está falando de Jerusalém. E aí, um pouco mais para frente, ela fala assim... Num instante, né, Deus dizendo, através de Isaías, vamos lembrar que os profetas, a imagem que a gente tem, que eu tenho pelo menos, é como se eles tivessem uma espécie de uma antena que tivesse capacidade de captar a fala de Deus. Né? E mesmo assim, essa antena às vezes funcionava, às vezes não. Não funcionava o tempo todo. Então, vamos dizer que é Deus falando com Isaías, e Isaías transmite para o povo, ele fala assim, olha, teve um instante de raiva transbordante que eu escondi meu rosto de você, mas agora, com amor infinito, eu a tomo, diz o Redentor, o Eterno. Quer dizer, como se fosse Deus falando com Jerusalém, falando com o povo de Israel. E ele fala, é como nos dias de Noé para mim. Eu prometi, então, jamais cobrir de novo a terra com as águas de Noé. Então, agora eu prometo jamais ter raiva de você ou te repreender de novo. Aqui está a ligação. Então, eles pegaram esse trecho do livro de Isaías, foram lendo, aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, de repente, Deus fala através de Isaías, olha, assim como eu prometi para Noé que eu não ia mais destruir o mundo, porque eu já sei que o ser humano é complicado desde a sua infância, então não adianta. Se eu destruir uma vez, 2, 3, ele vai continuar complicado. Então não é por aí que eu vou lidar com o ser humano, destruindo. Do mesmo jeito, eu não vou mais ficar com raiva de você, Jerusalém, ou seja, não vou ficar mais com raiva de você, Israel, não vou mais permitir que você seja destruída. Ele faz esse paralelo, o que era a chance do professor, vamos dizer, do rabino, falar, vocês estão vendo essa história? Olha, está se referindo a Noé. Vocês lembram de Noé, que a gente não pode falar? Então, e aí se falava. Uma estratégia de estudo. Tudo bem? Então, assim foram sendo construídas as Haftarot, ou seja, elas não seguem numa sequência linear como as leituras da Torá, que a gente vai como se fosse uma página atrás da outra, né? Não, a Haftará, aqui foi o livro de Isaías, vamos dizer na próxima, Lech Lechá, deixa eu ver aqui. Vai ser uma Haftará que não vai na sequência. Por acaso é de Isaías, mas é de outro trecho, completamente diferente. E é isso. E a gente tem o livro como referência, ou tem sites que indicam qual vai ser a leitura daquele dia.
Também, hoje em dia, tem alternativas. Quer dizer, se a gente for olhar do ponto de vista ortodoxo, essa é a sequência, mesmo num Sidur reformista, num Humash reformista. Tem uma outra diferença nesse Humash, em relação ao ortodoxo, mas hoje tem outras sequências. No ciclo trienal, como a gente lê um terço da Torá num ano, depois o segundo terço no outro ano, depois o terceiro terço no outro ano, é de se supor que a gente está lendo temas diferentes também, da mesma paraxá, certo? Tudo bem aqui onde eu estou? E aí, alguns rabinos começaram a se questionar, poxa, mas eu leio o trecho tal da Torá e a Haftará ela permanece anual. Então, não está batendo uma coisa com a outra. Então, eu preciso buscar uma outra passagem que faça referência a esse trecho que eu estou lendo. Então, o pessoal do movimento Jewish Renewal, do movimento conservador, ou mesmo alguns do movimento reformista, começaram a propor outras Haftarot que se relacionassem também ao ciclo trienal. Ou que para eles fizesse mais sentido do que as tradicionais. Mas assim, isso só para vocês terem uma ideia de que isso existe, tá bom? Beleza? Outra coisa importante para a gente fechar esse assunto, pelo menos por enquanto, e uma outra hora eu posso passar isso para vocês, é do momento da leitura da Torá e da leitura da Haftará. Eu acho que eu comecei a falar isso para vocês, eu não me lembro se eu terminei. Mas assim, tradicionalmente, são chamados só homens para lerem na Torá. Nas comunidades liberais, as mulheres também são chamadas, sendo que no movimento massortino, chamado movimento do Conservative Judaism, ou em português, movimento conservador, se dá para chamar desse jeito, na hora que a mulher coloca para si, ela faz parte desse movimento, ela deve assumir a responsabilidade de cumprir a halachá. A halachá, a lei judaica, passa a ser obrigatória, a lei rabínica, para ela, mulher, assim como é para os homens. E a partir daí, não é que ela tem o direito de subir na Torá, ela passa a ser obrigada a. Né? Então, se ela for chamada, a menos que ela esteja muito brava com o rabino, ou sei lá, com quem for chamar, seria falta de etiqueta falar não quero subir. Né? Se você está chamando, é um kavod, é uma honra, e a pessoa deve subir. E aí põe o talit, enfim, várias outras coisas que não vêm agora ao caso. Já vou responder para você, Adela, só um minutinho. E aí tem uma bênção antes da leitura da Torá que é feita, a leitura da Torá, e uma bênção que se faz, uma brachá, depois da leitura da Torá. E a Haftará, só um minutinho, bom, depois eu falo da Haftará, deixa eu responder primeiro a Adela, depois aqui a Ju e a Paula. Fala, Adela. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Mas tem que ter minyan também, para quando a mulher vai ler na Torá? Tanto a mulher quanto o homem. Tem que ter minyan. Boa pergunta. É igual para os dois. Tá. É que assim, a diferença está numa sinagoga, vamos dizer, mais tradicional, não necessariamente ortodoxa, porque quando eu falo disso, a CIP, por exemplo, a Congregação Israelita Paulista, até 20 anos, e a Betel também, até uns 10 anos, só os homens contavam no minyan. Hoje contam homens e mulheres. A comunidade, por exemplo, a ACIB, Associação Cultural Israelita de Brasília, que é filiada ao movimento reformista, até onde eu sei, até hoje, só os homens contam no minyan, ou se as mulheres contam, só os homens sobem para ler na Torá. Então, cada comunidade está num lugar. Mas, assim, a rigor, uma comunidade mais tradicional ou mais ortodoxa, que também não é regra, tem comunidades ortodoxas que as mulheres sobem na Torá, mas eu não quero dar um nó na cabeça de vocês. Fica para uma outra hora. Então, vamos pegar mais o feijão com arroz. Comunidades ortodoxas ou tradicionais, só os homens contam no minyan e só os homens sobem na Torá. Nas comunidades liberais, homens e mulheres contam no minyan, homens e mulheres podem subir na Torá. O que acontece é que nas comunidades conservadoras, que ficam entre as ortodoxas e as reformistas, vamos dizer assim, as conservadoras se consideram obrigadas a cumprir a halachá, incluem a mulher nisso, mas a mulher passa a ser tão obrigada quanto o homem a ocupar esse espaço. E já nas comunidades reformistas,
Os homens são obrigados porque é uma tradição que os homens, já tem séculos, e que é o esperado que os homens contem no minyan e subam na Torá. Para as mulheres, acaba sendo um direito, mas não uma obrigação. Porque o movimento reformista não se vê tão agarrado assim ao cumprimento da Halachá. Ele tem a Halachá como uma referência, mas ele tem os usos e costumes de cada época, de cada comunidade, e esses arranjos acabam sendo feitos localmente. Então, por exemplo, hoje na Betel, homens e mulheres podem subir e ler na Torá. Muita gente ainda não sabe disso, ainda estranha. Os homens sobem de forma muito natural, as mulheres ainda sobem de modo menos natural, mas já vão subindo, e isso é um processo. Mas, igualmente, você só vai poder subir se homens e mulheres puderem. Tem 10 homens e mulheres judeus na sinagoga. Tá bom? E como que... Obrigada. E como que é o nome do negócio que você falou, desse privilégio, quando você é convidado a ler na Torá? Você falou um nome. A gente fala, a pessoa recebe uma aliá. Uma aliá. Sim, mas tem outro nome. É um kavod. Kavod é uma honra. É um termo. Tá. Kavod pode servir para muitas coisas. Pode ser um kavod, você ajudar alguém, sabe? Não, vamos dizer, um kavod você subir na Torá, um kavod você abrir o Arona Kodesh, um kavod é uma honra. Você carregar a Torá, né? E a palavra kavod, o termo principal que ela quer dizer, o sentido principal é de honra. Tá bom? Tá. Obrigada. Aí tem a Gil e a Paola, e depois tem mais alguém? Falem. Só para ver se eu entendi. Em algum momento da vida, a mulher vai optar por subir na Torá, né? E aí ela passa a ter as obrigações que um homem tem, tipo shofar e etc e tal. Ou eu entendi errado? Não é exatamente isso, mas a tua pergunta é boa e acho que vale a pena. Quer dizer, todas as perguntas valem a pena. É o seguinte, quem conta no minyan? Acho que a pergunta passa por aí. Quem conta no minyan são homens e mulheres, agora falando da comunidade de liberais, tá? Não vou ficar falando o tempo todo das ortodoxas. Na comunidade como a nossa, homens e mulheres contam no minyan, homens a partir dos 13 anos e mulheres a partir dos 12 anos. Tradicionalmente, a gente tem uma cerimônia de bar e bat mitzvah. E aí que é muito comum vocês ouvirem falar que o jovem diz assim, eu vou fazer bar mitzvah, eu vou fazer bat mitzvah. O correto não é exatamente isso. O correto seria dizer, eu vou me tornar um bar mitzvah, ou eu vou me tornar uma bat mitzvah. Então, outro momento a gente vai estudar melhor sobre bar e bat mitzvah, mas a rigor, a partir dos 12 anos, a mulher judia se torna uma bat mitzvah e passaria já a contar no minyan. Se ela sabe um mínimo de tradições judaicas também, precisa ser alguém que tenha ideia do que estaria fazendo. Eu não vou chamar na Torá alguém que não tem a mínima ideia do que não tem noção nenhuma de hebraico, não consegue pronunciar e não sabe o que está acontecendo. Então, a preparação para o bar e bat mitzvah é uma preparação para você dar para aquele jovem ou para aquela jovem uma base mínima de tradições judaicas e de saber, né, esses processos todos numa sinagoga, e para que chegue nesse momento ele saiba fazer para que isso fique para a vida. E tanto para o menino quanto para a menina. No caso de vocês, vocês não precisam fazer bar mitzvah ou bat mitzvah. Vocês podem, eu acho que é bacana, depois que a gente terminar esse nosso curso, e aí, se essa for a opção de vocês, estiver tudo certo com a sinagoga, e vocês se formalizarem a condição judaica de vocês podem se preparar e fazer, e terem uma cerimônia, vamos dizer, de bar mitzvah, de bat mitzvah. O que não quer dizer que vocês já não possam contar para o minyan antes disso. Por quê? Porque vocês já são homens e mulheres adultos. Então, eu entendo, Júlia, Paola e todo mundo, João, Letícia, todo mundo, que vamos dizer que esse seja o processo, que vocês estudem, se preparem, cheguem à conclusão que é isso mesmo que vocês querem, ser judeus, serem judias, passam por todo o processo, vocês se tornaram judeus, se tornaram judias. A partir desse momento, na primeira vez que vocês forem na sinagoga,
vocês já estarão contando para o Minyan. Certo? Aí vocês vão falar, mas eu não me sinto ainda seguro ou segura para ler na Torá. Então, a gente pode ter um processo em que a gente vai se preparar para ler na Torá. Ou pode ser que vocês já saibam fazer isso e aprendam, e a gente tem um momento que a gente possa aprender isso já um pouco no curso, e se preparem para esse momento. E possam ter uma cerimônia. Agora, sim, eu não vejo necessidade de vocês fazerem 1 ano de curso de preparação para Bar e Bat. Porque o que estão fazendo esses jovens de 12, 13 anos? Basicamente, a gente está fazendo com eles um pouco do que a gente faz com vocês agora como adultos. Nós estamos ensinando tradições judaicas, valores e tudo isso de acordo com a idade deles. E aí vem junto a preparação para o Bar e Bat. Só que eles já são judeus ou vêm de uma família judia. No caso de vocês, a gente pode ter um curso, vamos dizer que possa levar um tempo de preparação e tal. Como não? Né? Acho que a gente pode ter um combinado nesse sentido num segundo momento. Certo? Mas, assim, não é que você vai fazer a opção por... que foi a tua pergunta, né? Olha, que momento que eu faço essa opção por? Não, no momento que... Do ponto de vista reformista, no momento que você é judia, você já conta no Minyan. E você vai subir na Torá quando você se sentir, se você quiser, e no momento que você se sentir apta a fazer isso. Ou seja, você já souber pelo menos colocar o talit e pelo menos fazer a brachá antes da leitura da Torá e depois da leitura da Torá. Não necessariamente saber ler na Torá. Esses seriam os critérios mínimos. Tá bom? Agora, se você quiser fazer bat, ou se vocês quiserem fazer bar mitzvah, aí eu acho que vale a pena uma coisa um pouco mais... Quem sabe? Não, mas a minha pergunta dessa também, só puxando um pouquinho, falando disso de mulher, é porque eu fiquei um pouco confusa, porque a mulher pode ou não usar o talit, né? Assim, na minha visão. E aí eu pensei, será que ela tem a obrigação igual do homem, numa visão mais liberal? Ela tem essa obrigação igual do homem? Ou não? A gente ainda é um pouco conservador e a mulher não tem essa obrigação? Sabe, essa visão meio que a gente é igual ao homem mesmo sobre as leis ou não? Eu acho que essa é uma ótima discussão e que a gente não tem na comunidade acho que as pessoas não estão nem educadas para isso, assim, sabe? Do tipo, existe uma tradição em que é o homem que põe talita e não a mulher. É o homem que põe equipar, é o homem que põe o tefilin. É o homem que conta no minyan. Essa é uma tradição de séculos. A tradição da mulher ocupar um espaço de equidade com o homem na sinagoga é uma questão de... Assim, é um processo que começou para valer faz uns 100 anos, que ele se acelerou faz uns 50, e que vamos dizer que no Brasil se acelerou mesmo faz uns 20, né? Então, isso vai variar muito de comunidade para comunidade. Se você perguntar para mim se esse lugar é exatamente igual, eu vou te falar que sim, né? Por um lado, mas por outro, eu vou entender algumas situações da comunidade. Eu não vou, vamos dizer, de um homem, eu vou esperar que esse homem coloque talit. Agora, tem homens que vêm na sinagoga e resolvem não colocar o talit. Até de uma forma cultural, eu acho estranho. Eu vou ser um que vou oferecer o talit para a pessoa, e já tive situações do homem falar, não, obrigado. Às vezes até porque ele quer sair mais cedo, porque, sei lá, porque não quer colocar. Mas se espera que o homem ponha talit. Da mulher, eu vou estimular que a mulher coloque talit. Mas eu não vou obrigar, porque isso ainda não é uma cultura super estabelecida nas nossas comunidades, e não é uma cultura super estabelecida na Betel. Então, vamos dizer, Júlia, de um jeito bem prático. Você vem na sinagoga e você se sente bem e tudo, mas você, sei lá, acha que não combina com você pôr talit. Eu não vou te obrigar a colocar talit. Eu não vou te obrigar a subir na Torá. Né? É um direito seu. Agora, vamos dizer que um homem, eu também não vou obrigar, vamos dizer que o João Dalla, tá, já é judeu e tudo, e eu também não quero obrigar o João Dalla a subir na Torá. Embora eu espere que ele faça isso. Mas eu também espero que você, Júlia e Paula, também façam. Né? Na comunidade Shalom, por exemplo, aí não vai ter escolha. A mulher, assim como o homem, vão ter a obrigação de subir na Torá. Isso é algo que vai ser esperado. Se não fizer, vai se estranhar tanto para o homem quanto para a mulher, como uma obrigação. Nas comunidades reformistas americanas, por exemplo, é tão óbvio já, está tão estabelecido essa equidade entre homens, essa igualdade entre homens e mulheres, que, assim, ninguém é obrigado e ninguém pergunta, mas todo mundo sobe. Sabe? Já está bem mais naturalizado esse lugar.
E nas comunidades ortodoxas, no Brasil, mulher não sobe. Então, isso vai variar muito de lugar para lugar. Tá? Fala, Adla. Eu não sei se respondeu só primeiro, Júlia, Paola. Tá bom. Fala. Eu não sei por que bota Thalita. Qual que é? Assim, a equipar a gente sabe, mas o Thalita eu não sei. A kippah, ela tem uma... A kippah também pode ter vários motivos. O curioso é o seguinte, que a kippah é um costume. Também, para costume, algumas coisas eu vou falando aqui, talvez alguns de vocês já saibam, outros não. Não se preocupem em decorar, a gente pode repetir isso em outros momentos. Costume, em hebraico, costuma-se falar minhag. Minhag. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Min, eu vou colocar um tracinho. Eu vou colocar um H, mas imaginem que é como se fosse o J espanhol. Tá? Minhag. É como as coisas se direcionam. Quer dizer, é o costume. Então, ou seja, colocar kippah não deveria ser uma obrigação. Ela não é uma mitzvah, ela não é uma lei. Ela é um costume. Costume tão arraigado que se um homem entrar sem kippah na sinagoga, vai ter que sempre chegar alguém e vai dar kippah para ele colocar. Né? Ou seja, é o que um rabino no passado, que eu conheço, chamou de... Escreveu um artigo de costumes que parecem leis e leis que parecem costumes. Tem leis, por exemplo, no meio ortodoxo da mulher cobrir os cabelos, porque o cabelo é um sinal de atração, vamos dizer, atração sexual, de atração de outros homens, e se ela está casada, ela não poderia criar uma situação para que outro homem a desejasse. Quando se fala, não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo, a propriedade do próximo, num passado distante, para muitos de nós, e num passado não tão distante para algumas pessoas da sociedade conservadora que a gente vive, a mulher muitas vezes ainda é vista como propriedade do homem. Né? Mas não vamos falar desse mundo, a gente está dizendo, vamos dizer, no meio ortodoxo existe essa mitzvah, essa regra da mulher cobrir, a mulher casada, cobrir os cabelos, ou com um lenço, ou com uma peruca. Né? E muitas mulheres não fazem, que não são ortodoxas, não fazem como, sei lá, a Lilian, a Adla, enfim, não cobrem, a Joyce, minha esposa, não cobrem o cabelo. De acordo com a Halachá, com as leis rabínicas, deveriam fazer isso, de acordo lá com o Shulchan Aruch, uma obra lá da Idade Média, mas a gente não faz. E cobrir a cabeça, o homem cobrir a cabeça com a kippah para andar na rua, ou pelo menos para ir na sinagoga, é um costume, né? Não deveria ter obrigação de fazer, mas a gente faz. Certo? Então, primeiro tem esse lado. E uma das referências da kippah é da gente se lembrar, ser um lembrete de que existe um ser muito maior do que a gente, que é Deus. Então, a gente coloca kippah na cabeça meio que para lembrar a gente das nossas limitações, principalmente no nosso instrumento mais sofisticado, digamos, que é o cérebro. A gente fala, opa, até aqui tem uma limitação. Né? Nós somos seres limitados, falhos, e tem um ser muito maior do que a gente. Ou seja, a kippah deveria nos dar esse sentido de humildade. Na minha opinião, tanto para homens quanto para mulheres, não só para os homens. Agora, o talit. O talit também é um instrumento que foi criado, vamos dizer, artificialmente. A gente tem na Torá, o momento que mais se destaca para a gente poder falar de talit, tem no Shema Israel, tem 3 parágrafos. No terceiro parágrafo do Shema, vem uma fala, e não surpreenda, eu sei uma boa parte dele de cor, porque de tanto repetir. Tá? Não é que... A gente vai, Vayomer Adonai Moshe lemor, daber el bnei Israel, ve'amart leim basulaim tzitzit, al kanfei vigdayem. Então, assim, Deus disse para Moisés falar para o povo, façam franjas nas pontas das suas roupas, de geração em geração, e aí depois fala, e coloca entre essas franjas um fio de cor azul, e isso servirá para vocês por tzitzit, é o termo que é usado, e quando vocês olharem o tzitzit, vocês se lembrarão de cumprir as mitzvot que o Eterno seu Deus lhe deu. Então, o tzitzit é o mais importante que tem no talit, são aquelas franjas que tem nas 4 pontas,
e que isso foi sendo mais sofisticado, aí se criou, né, uma forma de enrolar, de dar nós, enfim. Parece que antigamente isso deveria ser usado, era usado nas roupas que tinham 4 pontas. Com o tempo, a gente não tem mais essas roupas de 4 pontas, então se criou uma espécie de chale de orações que tem nas 4 pontas essas franjas, essas tzitziot. Então, a gente coloca porque é uma mitzvah. A mitzvah de ter franjas nas pontas das roupas é uma mitzvah que vem da Torá, e o talit, que simula essa roupa, acaba sendo um artefato que vem da época rabínica. Então, você tem essa construção cultural e a gente passa a usar. Então, daí vem a questão do talit. Só para complementar, para vocês terem uma ideia, existe também uma coisa que se chama de talit gadol e de talit katan. O talit grande e o talit pequeno. Não necessariamente grandes e pequenos, mas assim, o talit pequeno, ele é uma espécie de talit interno, uma espécie de uma camiseta que se coloca por baixo da roupa e que algumas tradições usam as tzitziot para fora, outros colocam para dentro da calça. E o talit gadol é esse que vem por fora da roupa, que normalmente a gente usa na sinagoga, embora alguns ortodoxos, para não carregarem coisas no Shabat, às vezes você vê eles andando de talit na rua, geralmente no Shabat. Tá bom? Tudo bem, Adla? Por talit? A Júlia e a Paola ainda... Obrigada. Mais alguma coisa? Era da blusa mesmo. Tá. E se der para completar, não sei se você vai falar isso ou já falou, eu não lembro, por que não usa à noite? Tá, gente, eu vou terminar de falar disso, depois a gente vai para outros temas, mas só anotem que a gente já falou de talit, tá bom? Em outro momento eu vou ensinar para vocês as rezas, como colocar um talit. Acho que isso numa reza, numa aula presencial é melhor de fazer do que numa aula online. Não se coloca à noite, porque assim, vamos imaginar situações no passado em que basicamente as pessoas trabalhavam durante o dia e à noite realmente baixava, o sol se punha e as pessoas basicamente iam dormir, né? A gente que hoje tem uma série de estímulos e deixa a luz acesa, e tem televisão, e tem internet, né? Mas antigamente a gente seguia muito um ciclo muito mais natural, né, de vida, imagino eu. Pelo menos isso tem a ver com o uso dos artefatos religiosos que foi estabelecido que eles seriam usados durante o dia. Então, tanto que o talit, os rabinos se perguntam a partir de quando já é dia, né? Então, eles definiram, o talit é usado durante o dia. Agora, e aí devem ter leituras, provavelmente no Talmud e tal, que vão falar, olha, por tal motivo a gente coloca durante o dia e não durante a noite. Os rabinos vão entrar nessa discussão. Eu não lembro agora de cor exatamente qual foi o ponto que eles chegaram à conclusão que só deveria ser colocado durante o dia. Mas uma coisa eu me lembro, que assim, eles falam, tá, é de dia, nós queremos cumprir essa mitzvah o quanto antes durante o dia. Então, a que horas eu já posso pôr o talit? Então, eles entram numa discussão e aí um fala, olha, na hora que você tiver uma distância X do seu companheiro, do seu amigo, e que você já consiga ver o rosto dele, vamos dizer que ele esteja a uma distância de uns 2 metros, e você já consiga ver o rosto, já tem luz suficiente para isso, você pode usar o talit. Aí vai ter outro que vai dizer, essa é uma discussão rabínica, tá? Isso já não está na Torá, porque o talit é um artefato rabínico. Ou seja, gente, Moisés não usava talit, Davi não usava talit, Isaías não usava talit, Sara muito menos, porque era mulher, e aí, mas não é muito menos. Os homens também não usavam, nem as mulheres. Enfim, isso é uma tradição que vem da época rabínica. Aí outros vão discutir, na hora que tiverem, que nas franjas, entre essas franjas tinha uma que era de cor azul celeste, que a gente chama de tchelet, que é um azul meio escuro, que parece que era de uma tinta que saía de tipo de uma lula, alguma coisa assim.
soltava uma tinta, um polvo, uma lula, que soltava uma tinta, e aí essa tinta se usava para tingir o tecido, e aí tinha que ter uma franja de cor azul, né? Desse azul especial, um azul da cor do céu. Então, aí os rabinos falavam, olha, no momento que você conseguir distinguir o azul do talit, significa que já tem luz suficiente. Porque quando está muito escuro, né, a gente não consegue, né? Lembra daquela história de cones e bastonetes? A gente não consegue enxergar cores, né? Quando já tem um pouco mais de luz, quando você começa a discernir as cores, eles vão dizer, a partir daqui eu já posso considerar que já é dia. Então eu já posso colocar o talit. E quando eu já não consigo fazer isso, eu já não coloco mais. Ah, por que que o rabino e o Hazan e tal colocam talit à noite? Porque aí o talit tem uma outra função. Aí o talit só está identificando quem está dirigindo a reza. Só isso. Tá bom? Então, se chegar um dia, Júlia, que você, sei lá, resolveu estudar isso e conhecer, e você fala, tenho condições de dirigir uma tefilá, de ser uma shlichat tzibur, de ser uma representante da comunidade, ou seja, alguém que ajuda. A pessoa que está lá na frente, ela não é melhor do que ninguém. Nem eu, nem o Márcio, nem a Sabrina, nem... Eu vou dizer para vocês que eu tenho certeza que tem mais gente. Não estou sendo humilde nisso, tá? Só quero... Eu tenho certeza que tem mais gente na comunidade, no kahal, ou seja, no público, que muitas vezes sabe muito mais da reza do que algumas pessoas que estão dirigindo. A gente sabe especificamente aquele momento de como fazer, ou seja, o que eu estou dizendo é que nós não estamos lá na frente, para usar o termo de privilégio que a Adla usou antes, eu não estou lá na frente porque, eu sou o rabino, como se fosse num outro lugar o pastor, o padre, a pastora, não é isso. Eu estou lá na frente porque eu sei dirigir aquela reza. É uma outra questão. E eu ponho o talit, poderia ser qualquer um, poderia ser você, poderia ser a Adla, poderia ser o Fábio, poderia ser o João. Qualquer pessoa judia que saiba dirigir a reza, ela pode ir lá na frente como um shliach tzibur, ou seja, como um enviado, um emissário da própria comunidade, que mostra como rezar, e aí ele ensina as pessoas podem acompanhar a reza e saber onde estão e rezarem juntos. Eu vou fazer uma comparação muito distante, tá, gente? Que me veio agora na cabeça. Eu sei que algumas de vocês fazem, sei lá, academia, dança, não sei o quê, ou às vezes numa festa contratam um cara para dançar e aí todo mundo dança igual. Aquele cara é a pessoa que está dirigindo a dança e as pessoas vão e dançam atrás igual o que ele está fazendo. O meu papel, do Márcio, do Dani, da Sabrina, ou sei lá, de outras pessoas que estão dirigindo uma reza é o mesmo, e não precisamos ser rabinos, nem Hazan, nem nada disso para isso. Eu preciso só dirigir a reza. E aí, para saber quem está dirigindo a reza, você põe um talit nessa pessoa. Aí quem entra do lado de fora fala, tá, quem que é o shliach tzibur? Aí é aquele que está de talit. Pronto. Tá? Tudo bem, gente? Aqui tem alguma outra dúvida nesse... Não tem problema, a gente foi por esse outro lado, tá tudo bem. E a Haftarah, a gente costuma ter uma bênção antes, uma brachá antes, e 3 brachot depois da leitura da Haftarah. 3 brachot, depois a gente pode ver quais são. No Shabat tem uma 4ª brachá que fala sobre o Shabat, ou sobre Hagim, sobre as festas. Mas é uma antes e 3 depois. E é uma tradição bem posterior, tá? A tradição da Haftarah. Bom, falamos muito mais tempo disso do que eu imaginava, mas não tem problema. Podemos seguir adiante na aula? Esses temas depois eles vão cruzar com outros que a gente for passar, e a gente vai passar por eles mais uma vez, ou, enfim, só tomar uma água um pouquinho. O outro tema que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que eu já estou 2 aulas para trazer, é bem diferente, mas eu tive uma experiência muito boa na semana com o Rafael e com o João Torquato, e eu acho que vale a pena eu trazer aqui para vocês também. Que a gente fala muito de regras, de leis e festas e feriados e Shabat e não sei o quê, e
E para mim é muito importante, ao imaginar que vocês pretendem se tornar formalmente judeus e judias, que a gente possa entender que tem outros aspectos tão importantes quanto o das regras, das halachot, das leis, que também fazem parte da nossa formação judaica, né? E que são muito importantes, eu diria que em alguns meios mais importantes até do que saber tudo isso que nós estamos falando. Eu conheço muita gente que não conhece nada disso que eu acabei de explicar para vocês, mas sabe fazer uma comida judaica muito gostosa, ou sabe, no mínimo, identificar essas comidas. Pessoas que conhecem a história da comunidade, sabem quais são os clubes, ou como se portar mais ou menos no cemitério israelita, ou o que acontece em outras instâncias, né? E muitas vezes costumes de quais, não costumes, mas assim uma cultura de quais são os valores judaicos mais importantes. Então, eu estou fazendo uma introdução ao que eu vou chamar depois do termo da gente poder falar um pouquinho de mussar, que eu posso traduzir como literalmente como algo que é transmitido de geração em geração, ou a gente pode falar, vamos dizer, o ensino de certos valores e de práticas éticas de acordo com os valores judaicos. E que é muito bonito da gente estudar, e que eu estou trazendo para vocês um texto de um autor mais contemporâneo, né? Não alguém medieval, mas o Alain Morines, que é alguém que está, vamos dizer, influenciando bastante tanto o pessoal do movimento conservador, reformista, Jewish Renewal, ou seja, uma visão que surge no meio ortodoxo no século XIX, dessa maneira, mas que hoje vai ganhando uma nova roupagem e que, bom, vocês vão ver na prática do que eu estou falando. Eu passei o texto para vocês, eu não sei se vocês chegaram a ler. Chegaram a dar uma olhada? Letícia viu. Então, assim, quando eu falo dessas questões, por exemplo, vamos dizer, os meus avós, eu falo principalmente dos meus avós maternos, que não tinham exatamente uma formação judaica muito formal, mas eles tinham meio por osmose, sabe? Do tipo, aprenderam em casa, aprenderam Yiddish, falar Yiddish em casa, e algumas práticas que eram, então, falar, tal coisa é uma mitzvah, que eles falavam Yiddish. Ou seja, quando eles falavam de mitzvah, eles não entendiam como uma ordem divina, mas como uma boa ação. Então, ajudar alguém é uma mitzvah. Vamos dizer, doar alimentos para quem precisa é uma mitzvah, e assim por diante, no sentido de uma boa ação. Fazer uma tzedakah, né? Fazer uma tzedakah, eles entendiam muitas vezes como fazer uma doação, no sentido, enfim, fazer uma doação para alguém. É quase o mesmo sentido, quase de fazer uma boa ação, mas com algo material, né? E por aí vai. E não roubar, e não enganar, e tudo isso, como valores também bem judaicos, sem ter muita noção de onde saíam esses valores. A gente está aqui, a gente está estudando, a gente vê que alguns valores saem da Torá, outros já saem mais elaborados dos rabinos da época do Talmud. Bom, eu vou parar de enrolar e vou passar aqui para vocês, né, da gente poder falar um pouquinho, deixa eu ver se está aqui fácil, sobre Mussar. Ops, entrou o texto errado. Entrou o texto do Benjamin Cotrim, não sei por quê. Deixa eu tirar aqui. No. Só um minuto, acho que eu vou ter que fechar outros textos. Eu estou apertando no certo e entrando no errado. Deixa eu ver aqui. Ih, fechou tudo. Só um minutinho, deixa eu localizar ele de novo. Aí, Lilian, só agora eu vi que estava tendo um problema de pedir uma senha, não sei o que aconteceu. Me desculpa.
Eu acho que agora vai. Tá. Agora entrou, né? Então, assim, gente. Se não me engano, o Rabino, que é o primeiro idealizador da questão do que se pensa como Mussar, chamava-se Israel Salanter, se não me engano. E o Alain Morines, ele vai trabalhar com alguns valores que a gente pode dizer que nos ajudam na relação com as pessoas, com o meio, e com a gente mesmo. Seria uma ideia de a gente poder refinar a nossa maneira, a maneira como a gente age no mundo. E alguns desses valores vocês vão perceber, talvez isso esteja atraindo cada vez mais gente. Começou um movimento mais forte nos Estados Unidos e no Brasil começa a ter muita gente, principalmente das comunidades mais conservadoras. Quando eu digo conservador, não ortodoxo, eu digo movimento Masorti e o Jewish Renewal, mais do que o reformista, a estudar a questão de Mussar, porque tem aí uma questão de uma prática da gente poder treinar de alguma maneira, não o comportamento, mas a forma de, vamos dizer, a partir de alguns valores, seria uma espécie de treinamento da alma, né? Seria uma ideia mais que pudesse trazer para a prática um comportamento mais de maior disciplina da alma, vamos dizer assim. É que me soa meio estranho eu mesmo falando assim, mas é uma espécie de disciplina nesse sentido que ajude no meu próprio projeto, no meu próprio processo, vamos dizer, de espiritualidade, vamos dizer assim, judaica, que é mais comum da gente ver, por exemplo, vamos dizer, o mais popular nos últimos tempos, por exemplo, de gente que vai buscar isso no budismo ou em outras tradições, mas muito no budismo, de você aprender a falar menos, de você aprender a controlar sua raiva, de você aprender a lidar com as suas emoções, enfim. Tem um trabalho nesse sentido, e de propostas práticas mesmo. Então, achei importante trazer isso também para vocês, para mostrar que isso também tem na tradição judaica e que a gente pode trabalhar isso. Então, aqui os temas que eu trouxe do livro, eu acho que eu deixei o livro na Betel. Então, vem aqui, por exemplo, miut sicha. Miut em hebraico vem da palavra diminuição, né? Menos. Então, seria menos conversação, menos conversa. E aí, uma citação aqui do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um dos livros que vem no na terceira grande coleção de livros da Bíblia hebraica. Lembra que a gente falou que tem 3 volumes a Bíblia hebraica? Tem a Torá, o Pentateuco, tem os livros dos profetas Nevim, outros escritos. Provérbios está nesses outros escritos. Está aqui falando uma multidão de palavras. There's no lack of sin. A ideia é de que, assim, não necessariamente eu estou pecando quando eu falo demais, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Deixa eu ver como que está traduzido no português. Se alguém tiver fácil... Não faltam pecados? Não faltam pecados, é isso? Deixa eu ver como é que está traduzido no português. É Provérbios 10, 19. Espera aí, só um minutinho. Mas deve ser isso mesmo. É isso mesmo. Na multidão de palavras não faltam pecados, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então, enfim, já a partir daqui já se parte da ideia, né, do que isso quer dizer. Com isso, a gente poder... Tem uma passagem do Pirkei Avot, também da ética dos nossos antepassados, ou ética dos pais, que fala alguma coisa parecida, né? Ele diz que o sábio é aquele que fala mais... que fala menos e faz mais, né? Que é alguma coisa que a gente escuta também aí do senso comum. Mas tem aqui miut sicha, que eu trouxe para vocês. Miut sichok, limitar vamos dizer, a fala leviana, de alguma forma.
né, a conversa à toa, né, da gente limitar a conversa à toa. Tem uma outra proposta que ele traz aqui, miut ta'anug, limitar o prazer. E outro que eu trouxe é a confiança nos sábios, emunat chachamim. Então, são alguns temas que eu quis trazer aqui para vocês. Em algum momento eles me fizeram sentido e eu achei que era importante. Mas tem vários outros, é bem interessante. Então, diz Adla. Eu achei sensacional. A gente tem que fazer um curso disso. Não tem curso disso? Isso é maravilhoso. Eu acho que a gente pode fazer um grupo de estudos sobre isso. Na segunda-feira, a reação do Rafael foi a mesma que a sua. Ele falou, Rabino, Nossa, eu amei. precisamos... Então, acho que a gente poderia fazer um grupo, não digo um curso, mas um grupo de estudos, né? Disso. E talvez programar para o ano que vem, a gente poder fazer isso. Nossa, é muito bom. Isso é ensinado em algum momento na vida judaica, não de quem está querendo aprender mais. Acho que seria já uma coisa um pouco mais, não digo avançado, assim, é o que eu estava comentando, que Adla, eu ouvi falar sobre Mussar nesse contexto. Eu tinha ouvido falar de Mussar em outros sentidos, de Massoret, de ser uma tradição que é transmitida tradicionalmente, de geração em geração. Mas Mussar, nesse sentido de um ensinamento ético passado dessa maneira, tem muitos métodos de Mussar. Aqui o Alain Morines ele tem as sugestões dele. Isso é algo que eu escutei pela primeira vez em 2017. Ou seja, 5 anos depois que eu tinha me formado rabino. Não quer dizer que seja uma coisa, é que é uma coisa que, de repente, vem se tornando mais popular nos últimos tempos e que tem poucas sinagogas liberais hoje no Brasil que trabalham com Mussar. Se não me engano, em São Paulo, só na comunidade Shalom tem um grupo de pessoas que estão estudando Mussar num grupo de estudos e fazendo aí algumas práticas. E alguns chegam até a fazer uma espécie de formação profissional com o pessoal nos Estados Unidos, né? Mas se a gente começa isso na Betel, eu vejo que seria um grande ganho para nós. Não é assim? Eu trouxe para vocês porque eu achei que tinha a ver com aquilo que a gente está trabalhando e com algumas situações que a gente passou. E também para trazer para vocês uma ideia de que o judaísmo não é só regras e leis e pode ou não pode, né? Mas tem outros valores mais profundos. E não sei se na CJB se faz algum trabalho com Mussar. Quer dizer, para falar a verdade para vocês, isso é algo que está muito difundido hoje nos Estados Unidos e eu acho que um pouco mais em Israel também. Mas aqui no Brasil muito pouco, e material a gente tem para isso, em inglês, né? Quem sabe um dia a gente tem aí apoio para traduzir esse material para português. Tá? Mas eu também acho sensacional e adorei a sua reação. E tem aí comentários. Consigo encontrar esse livro em português? Infelizmente, não. A gente não tem até onde eu sei. Podemos depois procurar. O João Kuntz fala, tem o Mussar Institute. Nos Estados Unidos, tem vários cursos online sobre o assunto, é verdade. E eles têm uma newsletter que dá para assinar gratuitamente, e eles mandam. O Mussar Institute, se não me engano, é ligado, ou é do Alain Morines ou é ligado a ele. A esse autor, não é? Os dois estão falando, mas está no mudo, aí eu fico curioso para saber se eles confirmaram o que eu falei ou não. Ah, não. A gente estava falando sobre o site mesmo, mas não sei. Tá bom. É que o livro... Cismei que eu acho que eu realmente levei esse livro para Betel. Eu vou buscar ele assim que eu for. A Adla, tem mais alguma questão sobre isso? Antes da gente começar? Não. É que está com a mão levantada. Se puder baixar. Tá bom. Mas é isso, o Mussar Institute é uma das fontes, e eu ganhei esse livro de presente uma vez de uma pessoa que estava fazendo formação em Mussar. Eu sugiro que a gente comece nós mesmos estudando, sabe? Não só aqui, mas depois criar um grupo de estudos com algumas passagens desse livro, antes de trazer alguém da comunidade de Shalom que está fazendo uma formação tal. Porque aí eles já vão vir com, enfim, toda uma cultura da comunidade de Shalom que, às vezes, vai bater com o momento que a gente está.
Então, eu acho que não... Eu tenho a impressão de que vai dar ruído, né? Mas... mas como é que vocês estão aqui? Vocês não sei o quê? Eu prefiro que a gente vá na nossa cultura, no nosso ritmo, né? Como congregação, no nosso momento. Mas vamos começar aqui e vamos ler um pouquinho, tá bom? Vamos trabalhar com esse de limitar a conversação. Tem os outros textos. Não necessariamente a gente vai trabalhar todos aqui. Agora, pode ser um tema de final de curso para alguém de vocês que queira trabalhar em cima, por exemplo, de Mussar. Pode ser uma ideia interessante. Então, miut sicha. Então, a gente vê aqui falar é uma coisa muito boa, é uma grande dádiva humana, e alguns vão dizer que isso define o próprio ser humano. Eu vou fazer um outro comentário, mas depois eu vou ler mais, senão a gente não vai conseguir avançar nem com um dos textos, embora eles sejam curtos. Mas é fato, assim, na Idade Média, tinham uns pensadores da época do Maimônides que eles tinham filósofos que eles eram chamados de os medabrim, eram aqueles falantes, né? Ou seja, eles definiam o ser humano ele era inteligente porque ele era capaz de falar. E isso também tem algum sentido, faz parte, né, da nossa capacidade de elaboração de um pensamento, de uma ideia. Isso só acontece pela nossa capacidade não só de pensar, mas de articular isso na forma de fala. Então ele fala assim: a fala é uma grande dádiva humana, mas deve ser usada com cuidado. Deus criou o mundo com a palavra falada, mas esse mesmo poder, esse poder, ele já fez também, ele já trouxe tantos danos no mundo quanto as espadas e as bombas. Essa ideia de que Deus criou o mundo com a palavra falada, tanto na tradição judaica quanto na tradição cristã, se tem essa ideia. Na tradição cristã, se diz que no início era o verbo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Deus é visto como um processo, como um verbo, né? Tem um livro do rabino Arthur Green, se não me engano, chamado God is a Verb. Deus é um verbo, né? Em vez de Deus ser um substantivo. Mas se diz que Deus, pela própria tradição judaica, criou o mundo através da fala. A gente tem uma reza de manhã que a gente canta assim, fala Baruch Sheamar Vehaya Aulam. Abençoado seja aquele que falou e o mundo surgiu, né? Ou Deus criou as letras e as letras foram se apresentando e aí com as letras Deus começou a criar o mundo, ou seja, pela pronúncia das palavras o mundo foi sendo criado. Essa é uma noção, uma imagem judaica bem difundida. Miut sicha significa literalmente limitar a conversação. Não significa manter um voto de silêncio, porque se supõe que nós possamos nos envolver numa conversa espiritual válida, assim como a própria Torá instrui, você deve falar palavras de Torá. Não está sendo pedido para que nós... limitar a nossa fala não quer dizer que a gente reduza a nossa fala no sentido de falar mal dos outros ou de fazer fofoca, porque esse uso negativo da palavra, do discurso, normalmente já está condenado na lei judaica, ou seja, não deveríamos fazer fofoca. Então, não é diminuir a fofoca, a gente não deve fazer fofoca, diz a lei judaica. Então, não quer dizer que a gente tem que diminuir ou limitar esse tipo de fala, como se um pouquinho de fofoca faz bem. Não é disso que a gente está falando. O que o texto está nos pedindo é para limitar, para diminuir aquele tipo de conversa que normalmente nos é permitido. Está sendo pedido para nós reduzir aquelas pequenas falas, né, as conversas da boca pequena, o máximo possível. É do nosso melhor interesse espiritual, não gastar a nossa energia, a nossa atenção e as nossas línguas em conversas jogadas à toa. Vamos seguir um pouco mais o texto. A maioria de nós, na verdade, gosta de ter um bate-papo mais frívolo, mais
sem muito compromisso. Pretzel, esse filme, assim, eu tinha visto. Alguém sabe traduzir isso assim de bate-pronto? Mas é uma coisa assim do tipo, a gente gosta de ficar papeando, acho que é isso. A gente gosta de ficar papeando sobre o clima, sobre as notícias do dia, sobre o resultado do jogo de futebol, vamos dizer, né? Sobre os esportes. De fato, muitas pessoas encontram um valor importante nesse tipo de bate-papo, que permite que pessoas estranhas entre si possam fazer contato e possam se tornar amigas, faz com que as pessoas sintam que elas pertencem à sociedade na qual elas estão. E muitas vezes esse bate-papo aparentemente mais solto, ele ajuda a disseminar informações importantes ou pode dar espaço para boas ideias. O Rabino Israel Salanter, que eu citei no começo, conta-se que ele... Está aqui uma historinha. Conta-se que uma vez ele estava no mercado e estava envolvido com um homem batendo papo, assim, uma conversa à toa. O Rabino Israel começou a fazer piadas e começou a fazer comentários, enfim, divertidos com esse outro homem que ria das suas piadas e estava se sentindo muito feliz. Também estava se divertindo com isso. As pessoas que passavam por lá ficaram atônitas, pasmas com o que elas estavam vendo. O Rabino Israel Salanter, um rabino super formal, conhecido, um sábio, que sempre estava estudando Torá, cujo coração sempre estava voltado para... Ou seja, o coração significa a consciência, né? A atenção dele estava sempre voltada para assuntos importantes, gastando seu tempo jogando conversa fora no mercado. E aí alguém perguntou para o Rabino, Rabino, que comportamento é esse? E o Rabino explicou que ele sabia que a vida daquele homem com que ele estava conversando estava preenchida de tristeza e que aquele homem estava passando por uma grave depressão. A única forma que ele tinha de aliviar o fardo daquela pessoa era com um bate-papo mais leve, mais agradável, sobre temas aí mais mundanos, né? Coisas não tão profundas. Na verdade, o que ele estava fazendo era um grande ato de chesed, um grande ato de compaixão, de bondade com aquela pessoa. Então, vamos dar uma parada por aqui para a gente ver por onde que a gente está caminhando. Então, miut sichá, diminuir, quer dizer, o que o Mussar está ensinando para a gente? Diminuir a conversa primeiro. Que tipo de conversa que a gente tem que diminuir? Fofoca? Não, fofoca a gente não deveria fazer, ponto. Essa conversa à toa a gente deveria diminuir? Deveria diminuir, mas não cessar por completo. Tem momentos que ela é importante. Ajuda a quebrar o gelo, né? Ajuda a trazer alívio em alguns momentos para uma pessoa que está com astral pesado. Enfim, ajuda até a aliviar a nossa própria tensão, né? Em alguns momentos a gente poder, sei lá, falar de futebol, falar de trivialidades. Então, não é que é para a gente cessar esse tipo de conversa, mas, às vezes, a gente passa muito tempo só falando trivialidades, né? E parece que, assim, a gente não aguenta 1 minuto de silêncio, precisa soltar uma piadinha, precisa fazer os outros rirem o tempo todo, mesmo quando a gente não se dá conta que os outros estão querendo prestar atenção num tema mais sério, e aí a pessoa fala assim, sempre vem com uma piada e acaba quebrando a concentração dos outros. Então, isso é um problema que o Mussar está dizendo, olha, aqui a gente precisa se controlar, né? Porque isso não é legal. Então, a gente entender aonde que essa conversa mais informal ela cabe e aonde ela poderia ser mais contida. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui do que a gente está falando? Então, aqui, aí se diz assim, bom, aí trazem esse exemplo do Rabino Salanter, que mostra que tem momento para tudo, e aí a gente vê que em milhares de outras situações, a conversação tem um papel importante, né, nas nossas vidas, na nossa socialização como seres humanos. Embora isso seja verdade, também é verdade
que jogar a conversa fora de maneira excessiva pode ser uma grande perda de tempo e de energia cerebral. Eu diria de energia emocional também, né? Acho que quando eu estou falando isso para vocês, cada um de vocês talvez esteja pensando ou pode pensar em exemplos de si próprios, de si próprias ou de situações de vida que a gente tem, em que a gente quer se concentrar em alguma coisa e vem alguém com uma piadinha e quebra uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Chega numa hora, você fala, poxa vida, mas eu preciso me concentrar naquilo. Ou a gente não se dá conta de que nós fazemos isso com outras pessoas. A gente não está dando conta. E às vezes alguém fala assim, Yuri, poxa, para um pouco, né? Tá na hora da gente, sei lá, da gente rezar isso, da gente estudar tal coisa, da gente estudar juntos um tema, eu quero prestar atenção no filme, né? Não precisamos só estudar e só não sei o quê. Me deixa prestar atenção no filme, para de ficar soltando piada. Ou para de ficar falando de coisas que não interessam. A Lilian primeiro, depois as irmãs. Fala, Lilian. Eu acho que... Estão me ouvindo? Sim. Então, um comparativo ao falar, que hoje em dia eu acho que até está mais do que falar, jogar a conversa fora, hoje em dia é a própria internet, né? As pessoas estão falando cada vez menos umas com as outras, interagindo menos, e ficar perdendo esse tempo na internet. Eu cheguei ao absurdo de conversar para chamar a atenção das pessoas numa sala de professores, há uns anos atrás, vários professores, e eu olhava em volta e ninguém conversava mais um com o outro. Era um momento de muita troca importante. Todo mundo lá no seu celular ou na internet. E aí eu chamei, oi, tem alguém aí? E todo mundo estava na sala para chamar a atenção das pessoas. Eu comecei a enxergar esse lado. Acho que pode ser um desdobramento, né? E também elas estavam tendo um excesso de conversa à toa nas redes sociais, né? Sim. Alguém vai, você começa a olhar no Facebook, aí você vê, alguém falou de um tema que você nem... E aí você precisa responder para aquela pessoa, e aí alguém responde em cima. E aí quando você vai ver, você gastou 40 minutos numa conversa que você poderia estar fazendo algo muito mais importante para a sua vida, né? Inclusive dormir. Não precisa ser... eu vou ler um texto edificante, eu vou estudar a filosofia do... Não, às vezes é descansar. Descansar. Né? Então, a gente não perder a nossa energia à toa. Acho que faz sentido. A Júlia e a Paula queriam falar? Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Que para mim, você está falando, eu estou só imaginando. Jogar essas conversas fora em excesso, para mim é eu mesma abrir meu Instagram, por exemplo. Que eu sou extremamente viciada no meu dia a dia, não preciso nem culpar outros numa conversa, estou falando eu mesma. Eu pego e jogo conversa fora comigo mesma, rodando feed, vendo coisa que não tem nada a ver com nada. Se a gente vai por aí, por exemplo, um exercício importante seria, e eu falo, para mim também, eu me coloco nessas situações, vamos dizer, num almoço, num jantar, em família ou com amigos, né? Ou seja, aí a gente está entrando como se fosse num segundo nível até de conversa jogada fora e da gente limitar, porque ao invés de eu pegar e jogar uma conversa fora, vamos dizer assim, de primeiro nível, de primeiro grau, eu estou criando aqui uma situação em cima do que vocês estão dizendo, com os amigos, vamos dizer que faz um tempão que a gente não sai junto e que nós vamos comer uma pizza e a gente quer bater papo, saber como é que vocês estão e a família, e ideias, e contar histórias sem maiores profundidades. E aí eu tô lá vendo coisas no Instagram, no Facebook, no qualquer outra rede social. Eu tô jogando conversa fora de uma forma muito mais barata, muito menos importante, vamos dizer assim, do que eu poder interagir com os meus amigos, que eu tô com eles presencialmente na mesa, né? Então, acho que a gente vai até mais longe do que esse texto está trazendo. Então, acho que é um exercício, como tem restaurantes que falam, olha, ou pessoas falam, olha, tem aqui uma caixinha, põe todo mundo o celular aqui, vamos comer, depois vocês pegam de volta, né? Ou, sei lá, pelo menos um jantar de Shabbat, ou poderia ser um exercício, num almoço de Shabbat, pelo menos uma vez por semana,
pode ser um início. A gente não precisa resolver isso de uma vez, mas pode começar a fazer isso uma vez por semana, por exemplo, né? Fala, Joões. Isso, posso? A minha vez aqui? Pode. Eu me identifiquei com o texto, né? Eu já tinha estudado um pouquinho a respeito também. E como vocês falaram um pouco dessas coisas de redes sociais, eu meio que fiz uma crítica para as pessoas que eu conheci há muitos anos, porque eu passei, os últimos 10 anos fora das redes sociais, pelo menos, né? E aí é muito engraçado que quando você se conecta com pessoas que hoje têm certa influência lá, não necessariamente isso é bom ou não, mas eu usei da política do pão e circo, né? Então você vai lá e joga um tema totalmente aleatório e as pessoas consomem aquilo porque querem viver a vida do outro. E elas não se prezam em buscar um autoconhecimento. Então, por exemplo, durante esses últimos anos, quando você anda sozinho, né, e busca inspiração, coisas para você agregar a você mesmo, né? É muito difícil porque, por exemplo, eu sempre tive que me conectar com pessoas muito mais velhas que eu porque foi o meio que eu cresci, né? E quando eu tentava trazer isso para uma roda de amigos na mesma faixa etária, era muito difícil alcançar esse grau de concentração. Então, por exemplo, muitas coisas que eu tentei ao longo dos anos não deram certo, mas eu fui buscar inspiração em livros. Por exemplo, Nassim Taleb diz que, eu não sei se vocês conhecem, né? Existe dois fenômenos, né? Que é o do cisne negro, quando você joga uma pedra no lago, como que aquilo reverbera, e também o conceito de antifrágil, ou seja, então você deposita expectativa em algo porque você quer agradar o outro, você espera que o outro te abasteça de algo. Na verdade, você, em busca do conhecimento, seja pessoal, profissional, em qualquer campo que for, é aquela questão de você faz independente das consequências. Se você acredita naquilo, você faz independente. E naturalmente as coisas acontecem na sua vida, né? Então eu tive a oportunidade de vivenciar coisas muito boas e coisas não muito boas ao longo dos anos, mas eu usei desses conhecimentos de várias coisas, inclusive da Torá, né? Onde a gente busca fazer essas analogias e conseguir seguir adiante independente do momento, da fase que a gente está. Porque eu acho que o mais difícil é você seguir sozinho, independente se você vai ter apoio ou não, que foi exatamente o que aconteceu comigo ao longo dos últimos anos, né? E assim, quando você olha para trás, você fala assim, poxa, olha o que eu tentei e onde eu estou agora, em questão de evolução espiritual, conhecimento, né? Que você pode aprender de diversas culturas, inclusive da própria Torá. Eu vejo muito desse texto do Mussar aqui, que é você ter essa questão de seguir adiante, né? Digamos que é uma saída, né? É uma busca pelo conhecimento. Eu tenho essa interpretação, né? Do que eu tive e do que eu vivenciei. Você quer falar alguma coisa? Não? Acho que é a Ádila. Fala, obrigado, João. Fala dela. Não, eu já tenho eu já sou essa pessoa que não gosta de jogar conversa fora. Para mim, a parte que mais me tocou aqui, primeiro que eu perguntei se as pessoas estudam isso, porque meu marido é exatamente isso. E muita gente não entende, fala, nossa, ele quase não fala, ele é muito quieto, ele só fala pontualmente, é assim. Dentro da família, menos em casa, mas com todo mundo ele é assim. Por isso que eu perguntei, estuda isso em algum lugar? Porque ele já faz isso. Mas para mim o que mais me identifica aqui, porque eu também não gosto, eu não gosto de jogar conversa fora, enfim, não é isso que eu quero falar, eu gosto de trocas, né? Não é bem, eu não sei falar sobre a Torá, mas eu gosto de conversas que engrandecem, conversas que ajudam, conversas que nos fazem refletir, crescer juntos. Eu amei essa parte porque me tocou, assim. Enfim, é só um outro ponto de vista sobre a mesma leitura. Não, é muito, muito legal que vocês estão trazendo e eu vou dizer que eu estou gostando muito disso porque a gente está tendo mais troca nessa aula do que às vezes em outras aulas e isso está sendo bacana. Porque aí vocês descobrem que vivências que vocês têm da vida de vocês já são também um pouco de Torá também, né? Eu digo da sabedoria judaica que vocês podem cruzar com a vida de vocês. Vamos continuar mais um pouquinho para a gente poder
seguir um pouco mais com o texto e ver onde que ele quer chegar. Ele diz assim, por um lado, muitas coisas boas, né, nos aguardam, que nós só podemos acessá-las quando a gente tem um espaço de silêncio. Né? Só quando a gente... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu me perdi aqui um pouquinho no texto. Aqui, ó, na segunda linha você falou, this can only be done if you spend time alone in... Não consigo ler. Aqui Não está. é isso que eu estou falando? For one thing, segunda linha. many gifts await us that we can access only in a space of silence. Only if we sometimes stop the chatter and in what you are lacking in spirituality. Enfim, que a gente precisa de um pouco de silêncio para a gente poder... Na página do lado, por isso que não está fazendo sentido. Ai, desculpa. Eu me atrapalhei aqui. Você tem toda a razão. Por um lado, muitos presentes nos esperam, que nós só podemos acessar no espaço de silêncio. Stop the chatter. Olha só que falha. Obrigado. Obrigado, João. E interrompemos o barulho. Obrigado. Quer dizer, a gente abre um espaço de silêncio e interrompemos aí o barulho. O Rabi Akiva diz, o silêncio é uma proteção para a sabedoria. Então, aí ele se pergunta assim, a gente certamente vê esse tipo de coisa nas outras pessoas. Será que você pode, de alguma maneira, can you see any way in which that notion... Será que a gente pode perceber alguma forma de que isso também se aplique a você? Que é muito como a gente vê nos outros, né? E a gente não consegue enxergar na gente mesmo essas situações. Eu vou ler só mais um parágrafo que eu acho que é importante, da gente continuar para poder trocar uma ideia aqui. O Maharal foi um grande rabino chamado Maharal de Praga, explica que a fala é uma ação física que exige movimento dos músculos e dos ossos. E assim, quando nós falamos, o físico assume a liderança. A gente presta mais atenção na questão física material. Mas quando estamos em silêncio, quem toma a liderança é o aspecto espiritual, seria a alma. Então, o silêncio, ao mesmo tempo, constrói e revela o nosso mundo interior e os tesouros, os infinitos tesouros espirituais que existem dentro de nós. Olha que interessante, quando a gente vive só no mundo externo, né? Quando vocês falaram de redes sociais e tudo isso, sempre se colocando para fora, existe até um certo cansaço físico, né? De falar, pô, tá sentindo, a pessoa está tendo até dor na mandíbula, né? De tanto falar, ou de respirar, ou de mexer os braços e tudo. E em silêncio, a gente passa a escutar o nosso mundo. E a gente vai ter mais tempo para poder entrar em contato com esse... Não posso fazer isso. Opa, que é isso? olha a interrupção do... Entrou aqui, sei lá, que é o Siri, ou alguma coisa assim, do computador. Vocês escutaram? Escutaram. Ela quer entrar em contato com o mundo externo. Gente, que viagem. Ainda tem essas interrupções. Eu senti agora a máquina tentando boicotar o nosso processo de Itbodeduto, de entrar em contato com o nosso mundo interno, né? Brincadeiras à parte. O Rav Kook, outro rabino bastante importante no começo do século XX, ele diz assim, algum silêncio significa parar de falar, né? Outro silêncio significa parar de pensar. Esse silêncio chega junto com os pensamentos mais ocultos e mais belos e mais exaltados. Então, aqui a gente começa a chegar perto daquilo que a gente vê, às vezes, em processos de meditação, né? Que a gente fica em silêncio e começa a ver milhões de pensamentos na cabeça da gente,
E, geralmente, o instrutor de meditação, a instrutora, fala assim, deixa que eles passem como se fosse uma nuvem e tal, até a gente chegar no outro estado. Para mim, eu confesso que é muito difícil chegar em outro estado, mas eu não sei qual é a experiência de vocês com isso. E o Rabino Per, um rabino de Mussar, diz que vem... Deixa eu ver. Those are the thoughts that... esses são os pensamentos que o meu professor de Mussar, diz a pessoa, Rabino Per, diz que vem dos céus e que eles vêm apenas para uma mente em silêncio. Shimon Ben Gamliel acrescentou, falou, né, salientou a importância do que nós podemos ganhar com menos conversas. Ele fala, todos os meus dias eu cresci no meio dos sábios e não encontrei nada melhor para uma pessoa do que o silêncio. E, se não me engano, está no Pirkei Avot, na Ética dos Pais. Deixa eu ver aqui, o João Kuntz, diz, Rabino Ari Kaplan chama o processo de Bodedut, o processo de Bodedut de Itbonenut, que faz muito sentido com o processo de autoconstrução. Leitbonen. Eu acho que é um... Leitbonen, não traduzindo, é porque livnot em hebraico, João, vem da ideia de construir. Itbonenut, eu teria que ver a raiz mesmo, se tem a ver diretamente com construção, mas leitbonen é uma outra expressão para meditar. É que leitboded vem da expressão de bodedut, é meio de você se auto-isolar, né? Literalmente, leitboded. E leitbonen é uma das expressões mais conhecidas para meditação mesmo, né? Então, talvez o Rabino Ari Kaplan esteja mais preciso no contexto de meditar. Então, o silêncio, estar em silêncio é algo que é muito valorizado, né? Aqui, pelos sábios mais antigos, ou vamos dizer, para a gente poder entrar em contato, inclusive, com os nossos pensamentos. A Adla deve ter uma experiência que eu tenho também, né? A Joyce, enfim. Gente, eu posso dizer para vocês que, assim, nos últimos anos, eu diria nos últimos 4, 5 anos em particular, pelo fato de ter filhos pequenos, tem horas que a gente não consegue soltar o próprio pensamento, né? De você, às vezes, movimentos simples, do tipo, cadê as minhas chaves? Né? O que eu faço agora? Depois que eu levantei, eu abro a porta, não abro a porta? Porque, às vezes, as crianças não param de falar. E aí, dá uma sensação de impotência, né? De que eu não consigo entrar em contato com os meus pensamentos mais básicos, né? Então, aqui eu entendo que um autor aqui falou, olha, tem uma questão de você entrar em contato com os seus pensamentos e sentimentos, e teria um segundo nível de aprofundamento, vamos dizer, do silêncio, que você entra em contato com aquilo que tem de mais profundo, de você entrar em contato com o que o Jung chamaria do teu self, né? Com aspectos mais profundos do inconsciente, talvez. Diz, Adla. Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar exatamente isso, sobre a minha necessidade de ter esses momentos e o quanto é difícil, né? Porque eu acho que é importante para a gente, tipo para reenergizar mesmo, assim, para você parar, pensar, avaliar, refletir sobre si, refletir sobre a vida. E é tão difícil, né, com filho pequeno, a gente conseguir fazer. Era isso que eu ia comentar mesmo. E, às vezes, além disso, esse é o nosso aspecto mais básico, né, do dia a dia. Eu também, assim, eu nunca valorizei tanto a questão do silêncio quanto nos últimos tempos, que eu quase que eu preciso de um pouco de silêncio como se precisasse de um pouco de ar. E tem horas que você não consegue, e aí eu entendo que a gente vive numa sociedade nesse ponto que a gente estoura, né, que a gente tem burnout, aquelas histórias todas que a gente tem ou escuta as pessoas terem. E aqui o autor ele vai dizer da importância da gente tentar encontrar pelo menos meia hora de silêncio. Ele traz um ponto prático, né, por dia, se possível, né? Ele fala assim, você apenas pode ter aí um sentimento, né, do teu, né, uma sensação do teu mundo interno quando você está sozinho. Com meia hora sozinho, você pode vir a sentir coisas que você
nem sabia de você mesmo, e aqui, obrigado, João, agora vamos para a página certa, ou que estivesse faltando na sua espiritualidade. Você pode até estabelecer novos objetivos a alcançar. Isso você só consegue se você gastar tempo, se você investir tempo sozinho em Itbodedut por meia hora que seja. Ele está trazendo uma coisa bem prática. Isso eu achei legal nesse texto. Ele fala, dessa maneira você pode começar a construir o seu mundo interno, o seu mundo espiritual. Lilian também, que trabalha, além de filhos, tem os filhos dos outros também, um monte deles, né, como professora. E aí, continuando mais um pouquinho, ele fala, o silêncio e a solidão, eles são, né, você se isolar, são preciosos, assim como a fala também é. O objetivo é a gente encontrar o ponto de equilíbrio entre os dois. Isso eu acho bem importante também de ser colocado. Ninguém está dizendo aqui, e aqui entra, acho que muito do pensamento judaico, o pensamento judaico vai falar assim, nenhuma pessoa deve viver sozinha. Ninguém deve ser um ermitão, vamos dizer assim. A gente vive em sociedade. Eu só sou judeu em sociedade, em coletividade. A gente fala bastante disso. Mas isso não quer dizer que você não tenha não tem que passar a minha vida inteira em silêncio, né? Como tem alguns gurus, né, de certas tradições religiosas. Mas isso não quer dizer que eu não precise ter meia hora de silêncio, pelo menos por dia, né? Ou alguns momentos na nossa própria oração, ou que a gente não possa ter um serviço religioso, por exemplo, na nossa própria sinagoga, que tenha momentos de absoluto silêncio, nem que seja 5 minutos. Eu estava falando para os dois, né, para o Rafael e para o João, na segunda-feira, que durante a pandemia eu participei de uma live, de um negócio de Zoom, assim como a gente está tendo, de um instituto americano chamado Institute for Jewish Spirituality, IJS, que eles passaram a funcionar online por causa da pandemia. E eles ainda têm, se não me engano, encontros de meia hora gratuitos que você pode participar. Eu era o único brasileiro que participava. Teve uma vez que apareceu um outro, mas que morava nos Estados Unidos. E que aconteceu o seguinte, que era algo que eu queria fazer uma época também, ainda quero em algum momento, e eles fazem isso de forma presencial em Nova York, né? Que é o seguinte, eles pegavam uma frase, podia ser da Parashat Shavua, e em termos de fazer como se fosse um pequeno processo meditativo dirigido a partir de um passuco, ou seja, de um versículo, de uma parte de um versículo, de uma parte dos livros dos profetas, ou de uma parte, enfim, do Pirkei Avot, da ética dos pais, como se chama tradicionalmente, e poderia ter um pequeno canto, um pequeno niguna, uma pequena fala de 5 minutos. E aí ficava todo mundo sentado aí numa coisa meio que próxima do que se faz na yoga ou na tradição budista, né? De se sentar numa posição confortável, em silêncio, relaxado, mas e aí fechava-se os olhos, ela batia, inclusive tinha uma professora que batia naqueles negocinhos de fazer né, como se fosse um sininho, não sei se é chinês ou tibetano, ou o que seja. E aí fechávamos os olhos e ficávamos em silêncio durante cerca de 20 minutos. Ela, inclusive, pedia para que a gente ficasse com a tela aberta, só para saber que as pessoas estavam lá, mas fechar os olhos e falar, olha, só abre os olhos agora no momento que eu tocar o sino de novo. Então, eram 5 minutos de alguma coisa, de uma fala que iria, de alguma maneira, como se fosse uma kavaná, que a gente diz em hebraico, que fosse uma meditação dirigida, né, e não totalmente solta, 20 minutos em silêncio, ou 25 minutos, não, 20 minutos, e depois mais 5 minutos de talvez o mesmo nigun, o mesmo canto, e terminava falando o Kadish. Não o Kadish como dos enlutados, o Kadish como tradicionalmente se fazia, de se ler o Kadish meio que engrandecendo e enaltecendo Deus no mundo, né? E agradecendo por isso, que é uma tradição de se fazer isso depois de um período de estudos. Né? Vamos dizer, se termina de ler um capítulo de estudos, o Talmud era normal que as pessoas estavam estudando
lessem o Kaddish no final, como uma forma de você fechar os estudos. Gente, isso durante uns 2 ou 3 meses eu participei, acho que 2 ou 3 vezes por semana, tipo entre 2h30 e 3 da tarde. Era meia hora que eu entrava nesse mesmo escritório onde eu estou. E eu vou dizer para vocês que isso foi a salvação da pátria em algum momento. Né? Porque era meia hora que eu tinha de... como se fosse colocar as coisinhas, as pecinhas no lugar, sabe? Dentro da cabeça. Então, eu sei que tem outras tradições, tanto religiosas, filosóficas, meditativas, mas é legal da gente saber que no meio judaico a gente encontra isso também. E que a gente pode encontrar esse espaço de prática na própria Betel. A única comunidade que eu sei que faz isso, um pouco, acho que tem um pessoal na Shalom, mas pouca gente. Acho que na CJB talvez tenham momentos disso, né? Mas a gente não tem esse espaço no Brasil muito, não, de um espaço de retiro espiritual de um final de semana, ou de um dia que seja, ou de encontros semanais que a gente possa fazer isso de modo mais regular, mesmo que não seja diário. Então, aqui é uma outra proposta que eu faço, e que eu sozinho não saberia dirigir isso, mas quem sabe, juntando com alguém, a gente pudesse desenvolver algo nosso, algo original nosso, inclusive, né? Eu acho que a gente tem gente, tem condições para fazer isso. Letícia, você quer falar? Sim, eu queria saber assim, como encontrar esse equilíbrio, porque, por exemplo, o que a Adla falou do marido dela, que ele é mais quietão e tal, eu também sou, e isso eu vejo que é muito malquisto, na verdade, pela maioria das pessoas, porque às vezes pessoa que nem me conhece fala, mas você é bravo, você é isso, você é aquilo, você nunca nem falou comigo, sabe? Então eu vejo que o fato de não jogar a conversinha fora é uma coisa que incomoda as pessoas no geral, assim. Então, qual que é o equilíbrio disso? Olha, acho que cada um vai encontrar o seu equilíbrio, mas valoriza isso que você tem naturalmente. Eu entendo que o Guilherme também, pelo jeito, tem isso dele, né? Ou ele desenvolveu. Não sei se ele desenvolveu ou se é dele. Aí acho que só vocês podem falar. A Lilian fala que meu retiro semanal são as nossas aulas. Que bom. Fico feliz, embora eu fale pra caramba, mas fico muito feliz. Vocês, quando a Adla disse na outra semana, putz, a gente poderia ter um segundo ano, acho que o segundo ano a gente pode, eu fiquei muito contente de escutar, e escutei, batendo com o que vocês estão falando, e eu volto para o que a Letícia me disse, tem o Vitor e a Cláudia, que estudaram com a gente no ano passado, e hoje são parte da Betel, e por acaso estudaram também nesse curso de introdução, eles vieram com a mesma conversa, olha, a gente fez, foi muito legal, mas a gente queria ter uma continuação, né? Aí eu comentei que no nosso curso tínhamos falado sobre isso, e eu não quero entrar no mérito de que eu fico muito feliz que vocês tenham isso, e eu peço a Deus de verdade que vocês não percam isso, né? Que a gente consiga despertar, de alguma maneira, que vocês que estão se encaminhando para se tornarem judeus possam ajudar a despertar dentro da comunidade pessoas que são judias de nascimento e que não tiveram oportunidade de ter contato com isso que a gente está vendo, até não sabem nem que existe, né? E que, vamos dizer, que as pessoas despertem para isso e que busquem, né? Porque acaba sendo muito comum que pessoas que não são judias ou que querem se tornar judias acabam tendo muito mais interesse por essas questões muito antigas e que são próprias do meio judaico, mas que não eram acessíveis, do que pessoas que já dão, como se fala, take for granted, né, o fato de serem judeus, e perdem todo esse tesouro que a gente tem. Então, mas quem sabe da gente poder criar esse espaço. Agora, isso que você está falando, Letícia, eu diria, honestamente, para você continuar do jeito como você é, se você tem isso naturalmente, e valorizar isso que você tem. E eu, ao contrário, eu acho que a gente é muito estimulado pela sociedade que a gente está, há muito barulho, há muita conversa fora, há muita, né?
As redes sociais são maravilhosas, ao mesmo tempo é um desastre, né? Todo esse hiper estimulação que a gente tem. Então, eu vou falar, eu passei 5 dias no hospital, assim, uma infecção urinária, mas eu tenho certeza que isso foi por exaustão, né? Que me baixou a imunidade e levou o que levou. Mas eu praticamente li o livro inteiro do Guilherme no hospital e li o livro e li metade de um livro que eu queria muito ler, chamado de Alahá Integral, do Reb Zalman, que há muito tempo eu queria ter concentração e tempo para ler. E no hospital foi o único momento que eu tinha silêncio para poder ler. E eu adoro ler, mas eu não consigo com muito barulho em volta, né? Ou cansado na cama às 10 horas da noite. Então, na verdade, quando eu te vejo, Letícia, ou quando eu vejo o Rafael, também, que é mais quieto na dele, né? Ou o próprio João Kuntz, enfim, não quero ficar citando, também não estou, quando estou citando um, não estou falando contra o outro, vocês sabem disso, né? Eu queria muito aprender com vocês a poder ficar mais quieto e poder escutar mais. Eu sinto falta de escutar mais e poder ficar mais quieto. Então, acho que vocês têm uma vantagem nas mãos e não um problema. Valoriza isso. Agora, o equilíbrio, acho que a gente vai encontrando. Você está encontrando o teu espaço de fala, não no sentido que se fala hoje na rua, se fala, o meu espaço de fala, porque eu sou de tal tradição, então eu tenho que falar sobre isso. Não, teu espaço de fala, quando você acha que você tem que falar, você fala, e não se sentir obrigado a falar quando você está em silêncio. E eu acho que muitos de nós, e eu me vejo, eu falei isso na aula passada para o Rafael, ele olhou para minha cara e falou, mesmo, Rabino, você tem esse tipo de problema? Eu falei, tenho, né? Estou trabalhando mais em mim, esse tipo de coisa, mas eu já tive muitos momentos, principalmente parece de mais estresse, que eu não suportava o silêncio, eu precisava falar alguma coisa, e depois eu fui me dar conta do quanto é bom ficar em silêncio, né? E na verdade, chega no momento que eu começo a ter que pedir para as pessoas em volta para que fiquem em silêncio, para que a gente possa ligar o A com o B, muitas vezes. Não é nem ter um nível de profundidade espiritual maior, mas é simplesmente coordenar pensamentos mais básicos, né? Então, e aqui eu acho que esse texto ele trabalha muito para esse mundo barulhento que a gente trabalha. Ele está trazendo coisas muito deveriam ser básicas, mas não são. E acho que eu poderia falar, né? Depois a gente pode ver mais aqui no texto. Eu vou chegar nele no final, só para a gente poder ver como ele conclui, tá? Ele diz assim: os professores de Mussar há muito tempo defendem a prática de Itbodedut, de você se isolar para ficar em silêncio. Às vezes nem Itbonenut, João, né? Nem eu ter a prática ativa de meditar, mas simplesmente poder ficar em silêncio, ou poder ficar no estado contemplativo, de observação. Aí ele cita os Novorodokers, deve ser, depois eu preciso ver do que se trata exatamente, talvez tenha a ver com um texto anterior, seguidores de algum outro rabino, que levaram isso ao extremo, começando com o próprio Alter, depois eu preciso ver quem é, e a sua prática de passar longos períodos isolado numa cabana na floresta. Né? Rav Wolf e outros têm uma abordagem mais leve sobre isso, simplesmente defendem um tempo gasto consigo mesmo, por exemplo, fazendo uma caminhada em silêncio ou coisas parecidas. A sua prática para esse período é você poder abrir para você, poder fazer por você mesmo, né? Ter para você mesmo um tempo de silêncio de pelo menos 10 minutos, ele fala aqui, durante o dia. Busque, né, esse tempo simplesmente, vamos dizer, para buscar um pensamento mais reflexivo, uma contemplação mais tranquila, em total silêncio. Então, o exercício que ele está pedindo para a gente é 10 minutos. Eu lembro... assim, enfim, eu lembro uma vez de exercícios contemplativos, até no encontro que a gente teve do Jewish Renewal, que foi um encontro que eu participei, foi logo antes da pandemia, em 2020, nos Estados Unidos, foi num sítio, uma espécie de um retiro espiritual,
E a coisa era muito simples. A gente saía para... A professora falou, né, orientadora, disse, olha, saiam aqui no campo e tal, e parem em algum lugar e observem a natureza em algum lugar, não no sentido amplo. Olhem para um lugar mais fechado. E eu lembro que eu parei num lugar, a cena era por 20 minutos. E tinha um banco, e tinha um gramado, em volta tinha uma árvore atrás. Eu lembro da cena. De repente você começa a ver o balançar das folhas da grama, você começa a ver o bichinho que está subindo, a joaninha, as cores. Você começa a ver coisas que você não via antes, porque a gente não consegue parar para ver. Então, simplesmente contempla o que está acontecendo do lado de fora sem ficar raciocinando muito. É um exercício, né? Acordar de manhã e fazer a sua tefilá, por exemplo, muito básica, e às vezes até, vamos dizer, colocar o talito, desse um chale de qualquer coisa, e você ficar 20 minutos ou 10 minutos em silêncio, ou cantarolando um nigun como se fosse um mantra, também pode ser um exercício, né? Alguém levantou a mão? Adla. Eu só queria falar sobre a pergunta de o equilíbrio. É só você pensar que, assim, como, pelo menos como eu vejo, que eu estou congelada? Não. Não, a minha foto está congelada. Que quando você fala demais, você não permite ouvir a sua voz interior, que muitas vezes é divina, né? Muitas vezes você tem inspirações, se você conseguir parar para ouvir. E aí, respondendo, é o seguinte: o equilíbrio é você lembrar que você não precisa, você tem que ser você, como o Rabino falou, e agradar a si mesmo. Porque quando você pensa em fazer pelo outro e agradar o outro, você fica refém, né? Você fica refém e fica dependente do aval do outro, do retorno do outro. Então, seja você mesma, íntegra, enquanto isso te satisfizer, enquanto isso te preencher. Não deixa ninguém guiar você. Mas eu queria só dar esse conselho de um pouquinho mais experiente. Aos 47 anos já. Eu acho que faz muito sentido. A gente, como se diz, a gente não deve viver o tempo todo isolado, diz a tradição judaica, mas pelo menos você ter momentos de qualidade com você mesma, Letícia, e eu vou dizer assim, eu particularmente admiro muito. Assim, eu tenho tido esse contato com você, né? E admiro muito assim a forma centrada como você, o que você me passa é isso, né? Então é uma impressão das melhores. Obrigada aos dois. Tá bom. O João fala que já participei de uma vivência de meditação judaica guiada em Jerusalém, que no começo eles deixavam muito claro que a diferença entre meditação judaica e meditação de outras religiões é que no judaísmo a gente precisa focar em estar na terra, já que é para isso que o ser humano foi criado, diferente de outras religiões que usam a meditação como forma de desconexão. Eu diria, João, que assim, essa pode ser a abordagem das pessoas que trabalharam com você, né? Podem ter outras abordagens, tem muitas abordagens de meditação judaica. E algumas são parecidas, inclusive, com tradições não judaicas. Então, o Rebbe Zalman, por exemplo, ele chega a ter questões que ele chama... Tem um outro livro que eu estava lendo, ele tem um termo que não chega a ser de você se desprender do mundo. Eu entendo o que você está falando. Dentro da tradição budista, de uma forma geral, tem uma ideia de você se desfazer do ego, mas praticamente se desfazer de si mesmo, vamos dizer assim. E o Rebbe Zalman tem um ponto que ele fala de algo de você se desprender do seu ego, quer dizer, da forma mais consciente, com todas as defesas que esse ego tem na relação com o mundo, talvez aí para você entrar em contato não só com o teu eu mais interno, o teu eu mais espiritual, o eu divino, como disse a Adla, mas tem momentos que se fala da própria fusão com Deus, né? O que se naquele quarto mundo espiritual, vamos dizer que a gente fala de Atzilut, que é num ponto, teriam momentos que você, se isso é possível, que o seu ego se desfizesse, pelo menos por algum tempo,
né? Então, de alguma maneira, é você entrar num momento de desconexão, talvez, com a tua consciência, mas justamente aí você entra em conexão com o teu eu mais profundo. Isso é muito interessante, né? E agora, o Aryeh Kaplan fala de processos meditativos, o Reb Zalman fala, outras pessoas falam, e o Mussar não trabalha tanto. O Mussar ele é mais prático, né, do dia a dia, mas é muito legal que vocês fizeram essa ponte com do silêncio, com a meditação, com esse contato. Enfim, agora eu já estou falando demais, por exemplo, né, porque eu já estou me repetindo. Então é isso, poxa, eu fico muito, muito feliz da gente ter acertado com esse texto. Os outros vão numa linha meio parecida, tratando de outros temas. Então, vale a pena. A gente não vai ocupar todas as nossas aulas com o Mussar. Eu acho que aí vale a pena depois criar um espaço, né, de estudos de Mussar, se possível presencial, pode ser mais bacana. E a gente poder trabalhar isso também. Tudo bem, gente? Então, assim, agradeço muito, muito. O outro rapaz, acho que não pôde entrar hoje, ele deve, espero que ele possa assistir a aula, né? O Léo Mazi, eu não sei se pronuncia-se Maziel Mazia, a gente vai perguntar para ele. Deixa eu só interromper aqui a... Está gravando ainda? Tá. Eu vou interromper agora já a gravação, tá?